Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus, por mais uma noite podemos estar aqui na igreja, louvando, exaltando, glorificando por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes conosco, na terceira igreja, e a você que está em casa, um grande abraço. Desde já convidamos você para que pegue sua Bíblia, pegue um caderno de anotações, acalme seu coração, separe um lugar específico da sua casa. Se você pode fazer isso, espelhe o seu celular ou então o seu computador com o televisor, chame seus parentes, seus amigos, sua família, para que fiquem em um cômodo, seja na sala, seja na cozinha, seja num quarto, mas que seja um tempo para a gente realmente se voltar para a palavra de Deus. Cremos que o Senhor está aqui, e que bom é estarmos aqui, irmãos. Passo a passo voltaremos às atividades presenciais na igreja. Vamos orar? Convido a todos para que fechem seus olhos mais uma vez, e assim abram seus corações, crendo que Deus está nesse lugar, e que Ele ouve as nossas orações. E você que está em casa, também convido para que feche seus olhos, abra o seu coração. Deus, com toda a certeza, está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, e está com os braços estendidos para nos abençoar. Oremos. Bendito seja o seu nome, Santíssimo Deus e Eterno Pai. No Senhor confiamos, no Senhor esperamos, e no Senhor, ó Deus, temos a plena confiança, porque se não fosse por Ti, não estaríamos aqui. O Senhor é o motivo de vivermos, o Senhor é o motivo da nossa existência. A partir do momento que o Senhor se revelou aos nossos corações, ganhamos um sentido para viver, ganhamos um significado para viver. O Senhor mudou a nossa identidade, não somos o que éramos, não somos o que nos fizeram, não somos nem sequer aquilo que fizemos contra outros ou contra nós mesmos, somos o que somos pela graça do Senhor. Nós podemos dizer seguramente, esperamos confiantemente em Ti, porque quando clamamos por socorro, o Senhor escuta o nosso clamor, ó Deus. E é isso que fazemos nessa noite, suplicamos em nome de Jesus, fale conosco, encha-nos, ó Deus, com a Tua palavra, transborde sobre nós o Teu amor, a Tua graça, e faça com que sejamos abastecidos pela Sua riqueza, pela riqueza da Sua graça, em nome de Jesus. Peço para que o Senhor abençoe cada família representada aqui hoje na igreja, e da mesma maneira, abençoe cada família que está nesse momento reunida, diante de uma tela de celular, de computador ou do televisor. Abençoe, Senhor, cada uma dessas vidas. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, e fazemos isso em nome de Jesus, amém, amém. Gostaria de convidar o pastor Onésimo, para que venha aqui nesse momento, e compartilhe conosco um trecho das Escrituras, eleve sua voz em oração por nossas vidas também, meu irmão. Deus assim os abençoe. Boa noite, pastor, tudo bem, meu querido? Tudo bem. Graça e paz a todos presentes aqui e aos meus irmãos que estão, e que a palavra do Senhor possa trabalhar o nosso coração profundamente nessa noite, como já foi falado aqui, como já foi orado. E eu convido a todos a abrir suas Bíblias no Salmo 144. Salmo 144. Quero ler até o versículo 11, fica melhor. Salmo 144, os versículos 1 até o 11, diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e a quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas.
e do poder de estranhos, cuja boca profere mentira, cujo direito é direito de falsidade. E a ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Portanto, livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. Até aqui. Davi está sofrendo traição. Davi está sofrendo mentiras, calúnias. Mas ele apela para um Deus verdadeiro. Ele confia no Deus fiel. Ele confia num Deus que é totalmente transparente, totalmente honesto, totalmente perfeito. Quando a gente vai cultuar Deus, a gente tem que ter isso em mente. Já que Deus é perfeito, já que Deus é santo, já que Deus não mente, então nossa relação com Ele tem que ser uma relação transparente, uma relação limpa, uma relação sem cartas na manga. A Bíblia fala muito no problema do dolo. O que é o dolo? Lembra do crime doloso? Crime doloso é quando se tem intenção de cometer. Então, o que é um dolo? É quando a gente diz algo para Deus sem que o nosso coração esteja concordando com aquilo. Eu te amo, Senhor, mas na verdade eu não amo tanto. Eu te louvo, Senhor, mas na verdade eu queria um pouquinho de louvor. Eu te adoro, Senhor, mas na verdade eu adoro um pouquinho o pastor. É brincadeira. Quer dizer, querido, essas coisas têm que ser tiradas da nossa vida para que a gente tenha um culto verdadeiro. O culto a Deus tem que ser verdadeiro. Eu tenho orado, Deus, eu não quero ser o bambambam da história. Eu quero ser eu mesmo. Nem que as pessoas falam assim, esse é fraco, não tem problema. Eu quero ser eu mesmo, porque eu mesmo é a essência. Nós temos que ser nós mesmos diante do Senhor. Eu queria convidar você para curvar a sua fronte, para a gente orar e dizer, Deus, eu estou aqui, eu não quero de maneira nenhuma representar nada. Eu quero de verdade ser um adorador verdadeiro. Eu quero ser um guerreiro do Senhor que tem como principal arma a verdade. Eu quero ser verdadeiro, limpo de coração. Deus, nessa noite, aqui na igreja, no templo, junto com esses irmãos queridos presencialmente, e lá em casa, no culto também com os meus irmãos, nós queremos rogar ao Senhor que sonde o nosso coração, que olhe o fundo da nossa alma. O Senhor tem liberdade para fazer isso. Nós queremos escancarar nossa alma diante do Senhor. Para que o nosso culto seja verdadeiro, nós rogamos que o Senhor nos limpe, nos lave, nos purifique através do Teu Santo Espírito, para que possamos nos apresentar diante de Ti com a cara limpa, por causa de Jesus, pela obra linda que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Nós nos fiamos nesta obra, para nos apresentar diante do Senhor, e rogar que o Senhor nos aceite na Tua presença, e depois aceite a nossa oferta, ou seja, o nosso culto, Pai. Toma cada coração que está aqui, que ao abrirmos nossa boca em louvor ao Senhor, que seja uma palavra sincera, vinda do fundo da nossa alma, que deseja ter uma comunhão profunda com o Senhor. Conduza-nos, continue nos conduzindo, clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvaremos o nosso Deus com cânticos que lhe glorificam e lhe exaltam o nome. A gente pode fazer isso, a gente pode orar em forma de canção. Eu convido aqueles que estão conosco aqui no templo para que possam se colocar de pé e assim cantemos juntos. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti,
revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. E é bom a gente lembrar que diante de Deus os nossos pecados são perdoados pela obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele fez em nosso lugar e fez para que pudéssemos nos apropriar também. Gosto muito dessa canção porque é uma oração, é um pedido diante do Senhor, que diz: perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Vinícius, cantemos. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Que a palavra nos ensina: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É o que o Senhor preceitua. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber.
final. Quem somos nós? Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. É o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Eu preciso ser amado por ti, Jesus. Eu preciso ser amado. Louvado seja o nosso Deus. Te louvamos, ó Santíssimo Deus, eterno Pai. Tu és a alegria das nossas vidas, Tu és a alegria dos nossos corações. E é por causa do Senhor que estamos aqui, pelos Teus feitos. Por isso te louvamos, por isso te agradecemos. Por causa de quem o Senhor é, ó Deus, nos rendemos em tributo, em gratidão, em completa devoção e humilhação diante dessa sua grandeza. Que apesar de estar no seu alto e sublime trono, o Senhor se move entre nós. Ó Deus, bendito seja o Senhor por sua transcendência. Bendito seja o Senhor por sua imanência. Bendito seja o Senhor que não nos abandona à mercê da nossa própria sorte. Bendito seja o Senhor que faz com que tenhamos a graça de poder nos apropriar das obras e das benfeitorias de Cristo. Podemos clamar pelo seu perdão, podemos perdoar, podemos, ó Deus, esperar que alguns dos seus atributos, os comunicáveis, sejam aplicados em nossa caminhada. Louvado seja o Senhor hoje e para todos sempre. Amém, ó Deus. Amém. Podemos assentar, queridos. Amém. Obrigado, Felipe. Os irmãos estão em casa, o som está chegando direitinho, queridos? Ninguém escreveu nada até agora, né? Eu imagino que sim, a imagem também. Vou ficar aqui, nossa tela de retorno vai ser essa. Você não vê muitas vezes em casa, vocês não veem, aqui a gente vê pelo celular também. A gente tem que ficar esperto aqui, se der algum problema, obviamente a gente continua o culto aqui. Eu gostaria que, desde já, todos os irmãos pudessem abrir comigo suas Bíblias, na Epístola de Paulo aos Efésios, em seu 6º capítulo. Peço a você que está em sua casa, para que pegue sua Bíblia e deixe-a aberta, em Efésios, em seu 6º capítulo. Nós leremos a partir do versículo 10º. Efésios, em seu 6º capítulo, a partir do 10º versículo. Leremos algo relacionado à armadura de Deus. Esse tem sido o tema da escola bíblica dominical para as crianças. Tem sido gravados vídeos, e esses vídeos têm sido postados no nosso canal do YouTube. Estava brincando aqui no início desse momento aqui com alguns irmãos. Viramos YouTubers. Você que está em sua casa, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para chegarem as notificações. Se quiser, deixe o seu comentário, dê um like no vídeo. Eu aprendi direitinho assim, né? A gente tem que fazer isso também. Louvamos a Deus porque tem sido uma ótima ferramenta também para a edificação. Obviamente, nada substitui esse tempo aqui na igreja. E temos orado pedindo para que Deus faça que o quanto antes possamos voltar à normalidade dentro das nossas atribuições. Então eu convido você a abrir comigo mais uma vez Efésios, em seu 6º capítulo, leremos a partir do 10º versículo. Nessa noite falaremos sobre esse tema, estamos em guerra. É exatamente isso, aquilo que está projetado ali, estamos em guerra.
não uma guerra qualquer. O texto falará de uma maneira mais enfática e ampla a respeito de qual guerra é essa. Por isso eu peço a você para que leia atentamente aquilo que está escrito no texto. Assim está escrito então na palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos ler até aqui, posteriormente leremos alguns outros versículos. Mas mais uma vez eu peço a você, simbolicamente, se quiser inclusive, põe a mão sobre o seu coração e peça para que Deus fale ao seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que se o Senhor falar ao seu coração, você será mais abençoado, dormirá realmente muito mais abençoado, sairá aqui da igreja muito mais edificado. Se forem apenas as minhas palavras, elas não trarão qualquer tipo de diferença ou edificação à sua vida. Antes de saírem pelas portas, ou antes de terminar a transmissão, você, com toda certeza, já vai ter esquecido absolutamente tudo. Peço a você, põe a mão no seu coração, de forma simbólica, e peça: Senhor, fale comigo, fale com minha mente, fale com meu coração. Oremos. Santíssimo Deus eterno Pai, mais uma vez, nos rendemos diante da sua graça, suplicando o seu favor, rogando para que tua palavra encontre um terreno fértil em nossos corações, suplicando a ti, ó Deus, para que nossas mentes possam assimilar essas verdades que são espirituais, muito mais do que a lógica, a eloquência, muito mais do que uma verborragia. Nós desejamos ardentemente que esse tempo seja de edificação, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, confronte aquilo que está errado, nos ajude, nos auxilie a mudar aquilo que precisa ser mudado, console os nossos corações, traga paz em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu pensei que eu não vou falar mais amém, perguntando, né? O amém interrogativo, né? Aquela coisa toda, né, pastor? Estamos em guerra, estamos em guerra. Essa frase, essas palavras, elas já foram combinadas em alguns contextos. E eu já ouvi algumas pessoas relacionadas a todos os tipos de frente de trabalho falando essa frase: estamos em guerra. Inclusive agora, pós-quarentena causada por causa da pandemia, causada pela pandemia, em virtude desse vírus que temos enfrentado. Estamos em guerra. Guerra contra algo invisível, algo que a olho nu não pode ser visto, algo que lembra, talvez os estudantes de medicina poderiam me ajudar, lembra uma coroa, e olhando essa cadeia de vírus, o corona, ele tem esse nome justamente por causa do formato dele, por parecer uma coroa, corona em espanhol, coroa, e a ideia é que se ele pudesse ser ampliado inúmeras vezes, pareceria aquilo que nós conhecemos como mamona. E de certa forma, quando a gente olha para a nossa condição, nós não conseguimos enxergar o vírus, mas sabemos que as consequências que ele produz são catastróficas. Quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor, e também agradecer a cada uma das pessoas que de alguma maneira estiveram conosco nessas últimas semanas. Pastor Onésimo, Pastor David, compartilharam aqui com os irmãos nos últimos 2 domingos que estávamos em isolamento. Foi necessário, na realidade, ficar em casa. A Aline, minha esposa, no caso, eu, minhas filhas, a Mariana e a Alice. Primeiramente, a Aline foi diagnosticada, ela testou positivo para a Covid, precisamos ficar em isolamento por conta disso. Ela teve alguns sintomas pesados, foi difícil ver a mulher que tem um nome dentro da aliança, que um dia fiz diante de Deus, com os sintomas que ela estava. Foi uma das coisas mais difíceis, porque além de vê-la sofrendo e não poder fazer nada, tinha a questão também daquela expectativa: que horas vai começar comigo? Será que as crianças vão ter também? E louvado seja Deus, nós tivemos, para não falar que não tivemos sintomas, eu tive dor de cabeça e as crianças tiveram coriza. Coisas que numa época como essa, de julho para agosto, para setembro,
absolutamente normal. Ainda teve uma mudança de temperatura brusca aqui na nossa região. Fato é que foi considerado sintoma, sim, porque era Covid. Eu fiz o teste na semana que passou, recebi o resultado do teste e fui testado positivo também. A médica falou que pode ser inúmeros fatores, até mesmo o sistema imunológico talvez pudesse estar um pouco mais forte que o dela. Fato é que as consequências são trágicas. Eu não posso simplesmente achar que, porque eu venci, os outros que estão passando por isso, estão com frescura. Não posso achar. Seria uma responsabilidade da minha parte. Há pessoas que estão passando por uma dificuldade grande. Há outros que tiveram que ver ou ouvir a respeito do sepultamento dos seus. Pessoas em nossa cidade têm sofrido por causa da partida mais inapropriada ou mais repentina do que imaginavam de seus entes queridos, consequência da Covid. Estamos em guerra, devemos tomar cuidado. Não é porque eu já tive que agora eu posso relaxar. Estamos entendendo? Estamos juntos aqui? O que eu quero dizer com isso? A palavra do Senhor nos assegura que estamos em guerra, irmãos. Houve uma rebelião no céu. Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu. Esses seres espirituais malignos não dormem, não descansam, não tiram férias. Eles estão o tempo todo ao nosso redor, tentando nos tragar, tentando fazer-nos tropeçar. No Éden, no lugar onde a perfeição imperava, no Éden, Satanás levou os nossos primeiros pais a caírem. E a partir daí, o homem viveu morto. O homem espiritualmente morreu. O homem natural passou a estar sob o domínio de Satanás. O mundo jaz no maligno. O homem natural está debaixo do domínio de Satanás. Aqueles que não pertencem a Cristo estão debaixo do domínio de Satanás. Faço questão de enfatizar isso, porque muitas pessoas se esquecem dessa realidade espiritual. Aqueles que não estão em Cristo estão mortos em seus delitos e pecados. Aqueles que não nasceram de novo morrerão e eternamente serão distanciados de Deus. Esse terrível inimigo, irmãos, ele luta constantemente para derrubar aqueles que nasceram de Cristo, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que são chamados filhos de Deus. O nosso inimigo está todo o tempo tentando fazer com que deixemos de lado as bênçãos espirituais. Ainda, a gente precisa se lembrar, aqueles que não nasceram de novo, são chamados de filhos do maligno. Daí uma grande coisa que não podemos nos esquecer. Não podemos achar que aqueles que não amam a Cristo, não têm um compromisso com Deus, simplesmente são pessoas que estão enfermas. Não, a palavra nos assegura, aqui nesse mesmo livro de Efésios, no 2º capítulo, a partir do 1º versículo, que estão mortos em seus delitos e pecados, e se não pertencem ao exército de Deus, pertencem ao exército de Satanás. Não é uma luta mundial, simplesmente de uma pessoa contra outra. Está-nos de uma forma muito clara, evidenciado que não é uma luta contra a gente. Sangue e carne é uma menção específica às pessoas que podemos ver, aos semelhantes. Hoje as pessoas degladiam por causa de opiniões. Temos visto uma divisão, uma consequência de muitas coisas que aconteceram nesses últimos anos, mas temos visto um Brasil dividido de uma forma ideológica, polarizado, seja por opiniões políticas, opiniões que também são políticas, mas ligadas à área tecnológica, outros divididos por causa da religião, alguns que ainda insistem em discutir algumas coisas que na verdade deveriam nos unir. É uma luta, irmãos, supra-racial, é uma luta supra-terrenal, é uma luta espiritual, é uma luta sem trégua. E a gente precisa ainda dizer aqui, não há nenhuma pessoa neutra nessa guerra. Você não é neutro nessa guerra. Todos nós somos afetados. Não existe trégua, não existe tratado de paz. Até porque esses tratados de paz, que muitas vezes são feitos aqui e logo ali já são desfeitos. Talvez, você lembra quantas vezes você já ouviu alguma coisa sobre tratado de paz entre palestinos e israelitas? Quantas vezes isso já aconteceu?
Existem, irmãos, nesse caso, só duas categorias de pessoas nesse mundo: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Dito isto, é necessário que falemos a respeito de quem é esse grande inimigo com o qual lutamos. Há um forte inimigo a nos atacar. É um inimigo invisível, irmãos. Falamos aqui sobre a Covid, falamos aqui sobre o vírus, corona. É um inimigo invisível, causa consequências desastrosas, catastróficas. O detalhe é que Satanás, ele não fica sobre uma superfície, ele não fica incubado, ele está 24 horas por dia nos espreitando. É como se a cada esquina que passássemos tivesse uma espreita, tivesse uma mira laser no seu peito e na sua mente, tivesse um drone voando sobre a sua casa e vendo você pelas frestas da sua janela, da sua porta, do telhado. Muito mais do que isso, você é enxergado, você é observado a cada instante. A Bíblia o compara como um leão que fica ao derredor da sua presa. A Bíblia diz que ele vive a rodear a terra e passear por ela. A gente entende que ele escuta cada palavra que a gente fala, ele vê cada ação que desenvolvemos durante o dia. Não tem como a gente esconder aquilo que a gente faz dos olhos de Satanás. Ele não é onisciente como só o Senhor é. Isso é um atributo que só Deus tem. Mas Satanás sabe exatamente o que você fala e o que você faz. Tem um ramo da psicologia que estuda postura comportamental. E há inclusive treinamentos que são feitos para pessoas que trabalham no comércio, para que analisem possíveis compradores, possíveis clientes, quando entram na loja. A postura da pessoa, muitas vezes pode retratar como está a própria pessoa, mesmo que ninguém a conheça. Dependendo da postura, dependendo dos gestos, dependendo da fisionomia, dependendo das expressões, uma análise pode ser feita por quem for treinado de uma forma adequada nesse sentido. Não vamos falar nessa parte técnica. Você conhece muitas pessoas ao seu redor, você consegue identificar uma pessoa, se você já conhece há um bom tempo, simplesmente pelo olhar. Consegue ou não consegue? Aqui há algumas pessoas que se conhecem bem. Você, em casa, conhece as pessoas que moram contigo. Muitas vezes aqui, alguns já me disseram, estou aqui vendo o Francis, quantas vezes eu cheguei na secretaria, o Francis pegou, olhou, ele trabalhava como secretário aqui na igreja, bateu o olho e falou assim: você está bem? Por quê? A convivência faz com que a gente passe a conhecer. Satanás convive contigo desde o dia que você nasceu. Não estou dizendo que ele é seu amigo, eu estou dizendo que ele está de olho em você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se conseguimos identificar, sendo limitados como somos, as características, muitas vezes, de um e de outro, Satanás muito mais, irmãos. Ele é um inimigo espiritual. Ele é um inimigo que não tem como guerrearmos com ele, simplesmente com armas carnais. Eu vou pegar uma licença, eu vou pegar uma arma, eu vou colocar um arco e flecha, eu vou catar uma seta, sei lá, eu vou pegar alguma coisa para me defender dele. Não é com armas carnais que vamos nos defender de Satanás, é com armas espirituais. Ele vai agir de forma inesperada, e ele vai fazer exatamente o que for preciso para te fazer tropeçar, para te matar, para te roubar, para te destruir. Estamos entendidos? Satanás é um inimigo maligno. Os versículos 11 e 12 dizem assim: para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Dá a entender que, além dele ser ardiloso, além dele ser invisível, ele é astuto, ele arma ciladas. O versículo 12 diz assim: porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O inimigo é maligno. A Bíblia o chama de diabo, a Bíblia o chama de Satanás, assassino, desde o princípio, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão. Você vai poder pegar inúmeras características aqui, inúmeros adjetivos, ou nesse caso, substantivos aqui para o próprio Satanás. Fato é que ele é evidenciado nas Escrituras. Há pessoas que não acreditam mais no diabo e dizem que isso é uma fantasia, uma ideia equivocada a respeito da vida, que deve ser desprezada.
porque racionalmente não podemos acreditar em algo assim. Irmãos, eu tenho plena certeza, não gosto dele, não tenho intimidade com ele, nem quero ter, mas com toda certeza, o nosso inimigo vai vibrar com atitudes assim. O intento dele é fazer com que, sabendo que está sentenciado a uma morte, a perdição eterna, sejamos nós levados, de alguma maneira, a se aproximar dele. Vocês se lembram como Satanás agiu dissimuladamente no Éden? Como uma serpente, ele se disfarçou. Ele foi ao encontro de Eva. A palavra de Deus nos ensina que ele se transfigura em anjo de luz. Ele não vem com o rabo pontudo, vermelho, saindo fumaça, com cheiro de enxofre, com a boca arreganhada, cheia de dentes afiados, com chifres enormes, com um tridente na mão e dando aquela risada maligna. Ele não vem dessa forma. A Bíblia diz que ele vem como anjo de luz. Os seus ministros parecem ministros de justiça, não parecem ministros que trazem confusão e engano. A palavra nos assegura que ele vai fazer de tudo para tentar nos ludibriar. Ele não vai gritar, ele vai usar uma voz mansa, ele vai ser mascarado, ele vai fazer com que, tentando nos enganar, a gente tente duvidar da palavra de Deus, a gente duvide daquilo que é a nossa segurança, exaltando o homem em desprezo de Deus. Sempre ele fez isso, e não vai ser diferente com você e comigo. Vocês se lembram como Satanás foi tentar Jesus? Ele não foi retorcendo no chão, ele não foi com uma voz diferente, absolutamente não. A gente vê que o Senhor Jesus o repreende com autoridade, e a gente falando ainda mais sobre o nosso inimigo, não se esqueça, diz o versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Via de regra, somos mais fracos depois de uma grande vitória. Via de regra. O texto está dizendo aqui, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quando Jesus suportou seus 40 dias de jejum e oração, ele foi tentado. Vocês se lembram quando Elias fugiu? Ele tinha acabado de vencer aquele desafio contra os profetas de Baal. Homem de Deus, ele viu fogo descer do céu e consumir aquele altar. Ele viu água descendo do céu depois de 3 anos e meio de seca. E aquele homem fugiu por causa da ameaça da esposa do rei. Jezabel o ameaçou e disse que o mataria. Ele fugiu com medo. Ele se viu, infelizmente, acuado e fugiu. Ele se esqueceu que ele poderia confiar em Deus. Geralmente, estamos muito vulneráveis depois de grandes vitórias. Cuidado, porque seu coração pode te enganar. A gente percebe, Sansão era um homem incrível. Sansão foi um homem escolhido por Deus. Sansão foi um homem escolhido para dar início à libertação do povo de Deus em relação ao povo filisteu. E Sansão falhou. Geralmente, a gente percebe isso, as maiores falhas geralmente vêm depois de uma grande vitória. Com Sansão não foi diferente. Cada vez que ele usava a sua força, cada vez que ele podia fazer algo certo, ele acabava tropeçando. E ele foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu exércitos, irmãos. Davi foi vencido por uma tentação, num dia que acordou tarde, estava a passear pelo palácio e viu de longe uma mulher tomando banho. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. Pedro tropeçou, Pedro caiu. A gente não pode se esquecer, Satanás é persistente, e Satanás vai usar de diversas estratégias para fazer com que você e eu caiamos também. Estamos juntos? Vocês estão entendendo? Eu espero que você olhe para o texto e realmente veja isso. Versículo 12, ainda dá-nos a entender que é um inimigo numeroso, irmãos. É algo numeroso. A gente não pode vencer esse exército sozinho não, nem com as nossas próprias armas. Versículo 14, diz que esse inimigo é oportunista. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Dá-nos a entender que ele sempre vai procurar uma forma de nos atacar. E é por isso que a gente tem que estar com a defesa completa. Quando um crente deixa de usar essa armadura de Deus, Satanás vai encontrar uma brecha, ele vai entrar e vai fazer um estrago.
E é por isso que a gente precisa vigiar. Estamos entendendo? Estamos juntos aqui? Sim. A gente percebe também, irmãos, que se há um forte inimigo que tenta nos atacar, há também uma eficiente armadura para nos defender. Se você olhar a partir do versículo 14, olha que texto maravilhoso. Diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, aqui poderíamos fazer menção a cada uma dessas armas, a cada um desses instrumentos que Deus nos proporciona. Há uma armadura que Deus nos dá para que sejamos defendidos. Satanás, a palavra nos ensina, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, é a única paternidade. Ele é pai da mentira, ele é um homicida desde o princípio. E a parte que chama a atenção é porque essa armadura começa com cingindo-vos à verdade. A ideia desse cingindo-vos aqui é como se fosse um cinto sendo colocado por uma pessoa, um cinto sendo aquilo que rodearia o corpo de um soldado, um cinturão da verdade. Se Satanás é o pai da mentira, Deus nos dá o cinturão da verdade. O crente que tem a vida controlada pela verdade pode vencer o pai da mentira. Você crê nisso? Eu espero que sim, em nome de Jesus. A máscara um dia cai, irmãos, e ela cai mesmo. Não estou falando dessa contra a Covid, não. A gente já não está suportando mais usar máscara, fala sério. Agora tem muitas outras piores do que essa máscara, que têm sido usadas, e a gente sabe disso. O cinturão da verdade é o que segurava as outras partes da armadura. É no cinturão que ficava, inclusive, a espada. E a não ser que você não pratique, nesse caso, a não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a palavra da verdade, nem confiar nessa palavra da verdade, se a verdade não estiver em você. Sempre ouvi isso, uma vez ouvi isso de um professor, ele falou: a vantagem da verdade é que a gente não precisa lembrar amanhã o que disse ontem. Uma pessoa que mente tem que inventar uma desculpa para ontem, e depois ela tem que inventar para anteontem, e depois para a semana passada, para o mês que foi, para o ano que já passou. Uma pessoa que mente sempre vai ter que criar uma nova versão, principalmente se suas versões não combinarem, se alguém o confrontar. A verdade não, a verdade prevalece. Irmãos, a verdade vai ser uma força na vida de alguém que é vitorioso. A verdade não vai se apartar do coração daquele que pertence a Deus. Um homem de integridade, uma mulher de integridade, com consciência diante de Deus, pode enfrentar o inimigo sem medo, por causa da verdade. Falei de Davi. Davi passou aproximadamente 1 ano mentindo a respeito de Batseba. 1 ano, até o momento que foi confrontado. E tudo, durante aquele período de 1 ano, foi de mal a pior na vida dele. Além da verdade, o versículo 14 ainda diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Talvez sua versão tenha uma expressão diferente, mas essa couraça da justiça, nada menos, era uma peça de armadura, feita de um metal que cobria o corpo do guerreiro, do pescoço até o final da sua barriga, perto do seu umbigo, fazia com que os órgãos vitais, principalmente, houvesse uma tentativa de proteção. Coração, pulmão, vísceras, essas coisas todas. Essa couraça aqui, irmãos, representava uma vida devota e santa, ou seja, uma vida de retidão moral. Se é para proteger aquilo que é vital, eu tenho que defender, eu tenho que proteger, eu não posso permitir que alguma coisa atinja aquilo que é mais importante na minha vida. Por que é justiça, né? Couraça da justiça. Esse símbolo foi atribuído à justiça porque, se a gente olha para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no seu versículo 21, olha o que a palavra nos diz. 2 Coríntios, em seu 5º capítulo, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O que esse texto quer nos dizer?
que nós somos justificados diante do Senhor pelos méritos de Cristo. Não é por causa daquilo que fazemos, não é por causa das nossas tentativas de manter um caráter intacto, íntegro diante de Deus. É por causa do que Cristo fez. Nenhum de nós aqui é capaz de produzir alguma coisa que seja aceitável para que entremos nos céus. Só podemos entrar no céu pela obra de Jesus Cristo. Sem a justiça de Cristo, seria impossível mantermos essa santidade. E é por isso que a couraça da justiça fala a respeito da obra de alguém santo, digno, justo, que fez algo e nos outorgou a possibilidade de usá-la. Sem essa couraça, não haveria possibilidade de lutarmos contra as acusações de Satanás. Satanás é um acusador, irmãos. Satanás, ele vai tentar nos acusar de tudo, mas as acusações de Satanás vão cair por terra exatamente por causa da justiça de Cristo imputada a cada um de nós. Cremos nisso, irmãos? O livro de Romanos, no 8º capítulo, a partir do versículo 31, fala a respeito disso. Se puder, leia, confira o que o texto está a nos dizer. A nossa justiça é dada por Cristo. Versículo 15 diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso inclusive foi o tema da aula de hoje da Escola Bíblica Dominical das Crianças. Está sendo postado todos os domingos, Escola Bíblica Dominical, no nosso canal no YouTube. Você que ainda não acessou, acesse, se inscreva em nosso canal. Vai nos ajudar bastante. Calçado do Evangelho. Há indícios históricos que mostram que essas sandálias dos soldados romanos, em alguns momentos eles usavam uma sandália simples, como todos os outros. Em outros, usavam algumas com cravos na parte de baixo dessas sandálias, para que em momentos que eles fossem ir para lugares inclinados, eles mantivessem seus pés firmes, sem o risco de escorregar. Parte interessante é que, se nós, irmãos, queremos ficar firmes e de pé na luta contra o nosso inimigo, nós precisamos nos calçar com o Evangelho, que é aquilo que nos dá paz com Deus e aquilo que nos dá paz e a possibilidade de paz com o nosso próximo. Estamos entendendo? Sim? Nós precisamos ter os pés velozes para anunciar o Evangelho da paz. Isaías, capítulo 52, versículo 7, fala sobre isso. Se Satanás vai declarar guerra para destruir os homens, nós somos aqueles que proclamaremos o Evangelho da paz. Afinal, Jesus Cristo é o príncipe da paz. É por isso que precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho. Versículo 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé. Há alguns dados históricos lá no comentário bíblico Vida Nova do Novo Testamento, fala a respeito, traz uma descrição de como eram alguns escudos levados para as batalhas. Alguns desses escudos eram menores e serviam para ser carregados para aquela luta corporal. Alguns outros podiam medir 1,60 por 70 centímetros de largura. Eram feitos geralmente de madeira e cobertos de couro. Era algo pesado, era algo de fato para defender. E quando os soldados se colocavam um ao lado do outro, aquilo formava um escamamento ali que, de certa maneira, quase nada conseguiria ultrapassar aquela barreira. Quando eles ficavam emparelhados, eles formavam realmente uma parede. Grande parte das vezes a estratégia usada para vencer essa parede eram os dardos inflamados. O que eram esses dardos inflamados? Flechas com piche aceso na ponta. Esse piche ia em direção aos escudos. Alguns eram danificados. E grande parte das vezes que isso acontecia, ali era a estratégia para minar as forças do exército que estava tentando se defender. Além de ferir, esses dardos inflamados queimavam, incendiavam. Irmãos, Satanás vai lançar dardos inflamados em nossos corações e mentes. Seja através da cobiça, da luxúria, seja através das mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, seja através das dúvidas a respeito da soberania e do cuidado de Deus, seja através do desejo de pecar. Isso são dardos inflamados do maligno contra nós. E se nós não apagarmos esses dardos pela fé, eles vão acender um fogo dentro de nós e nós iremos desobedecer a Deus. É por isso que nós precisamos do escudo da fé. Satanás, em sua aljava,
sempre vai ter algum tipo de dardo ardente contra você e contra mim. Alguns sucumbem diante da dúvida em relação ao próprio Deus. Será que Deus me ama? Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Essas perguntas capciosas que servem como armadilhas à nossa fé. Se Deus é tão bom, por que Ele permite o mal? E tantas outras desse tipo. Já respondemos aqui quantas vezes, mas elas insistem em bater a nossa porta. Às vezes é o desânimo, às vezes é a lascívia, às vezes é a cobiça, às vezes é o desejo de ser alguém que você não foi chamado a ser. Até a inveja muitas vezes ocupa o coração das pessoas. Não, isso não deve fazer parte do nosso coração. Cremos nisso, irmãos? Versículo 17 diz: se temos que tomar e embraçar o escudo da fé, com o qual podemos apagar esses dardos inflamados. 17 diz: tomai também o capacete da salvação. Capacete coloca-se na cabeça. Dá-nos a entender que Satanás vai tentar atacar a nossa mente. Foi essa estratégia que Satanás usou para derrotar Eva. Ele foi na mente de Eva. Quer ser igual a Deus? E a partir daquele momento foi minada aquela confiança. Interessantíssimo, porque essa peça da armadura fala a respeito de uma mente que é controlada pelo Senhor. Infelizmente tem muitos crentes que não dão valor à mente, ao conhecimento, à gnose, à razão. Infelizmente alguns acham que isso é algo até carnal, dar valor ao estudo, se debruçar diante de uma realidade bíblica, diante da teologia. Alguns vão falar inapropriadamente, por sinal, que a letra mata, e não é isso de se debruçar e estudar que vai matar. Na realidade a falta disso é que mata. Detalhe é que muitos crentes dão pouco valor a isso, e nós precisamos valorizar aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Quando Deus, irmãos, controla a nossa mente, com toda certeza, Satanás não pode nos levar a fracassar. Você crê nisso? Crê mesmo? Em nome de Jesus, então fortaleça a sua mente. O crente que estuda a palavra de Deus, e está firmado na palavra de Deus, não vai ceder às novidades facilmente, não vai ceder às propostas facilmente, ainda que Satanás chegue e fale, você vai ser como Deus, racionalmente, você vai falar, jamais serei como Ele, eu sou um pobre, miserável e condenado pecador, eu estava morto em meus delitos e pecados, se não fosse a graça, eu continuaria, e meu futuro seria em condenação eterna, mas pela graça de Deus eu fui salvo. Eu não merecia, eu jamais posso ser como Deus, eu jamais posso chegar nem na vizinhança do que é conhecer a bondade como Deus conhece. Ele é grande, Ele é perfeito, Ele é incomparável. O Senhor nosso Deus, quando tem o controle da nossa mente, do nosso coração, Ele nos fortalece. Ele faz com que nós, racionalmente, entendamos que a vida com Ele é incomparavelmente melhor. John Stott, pastor, teólogo inglês, escreveu um livro que eu sugiro a todos que leiam. Crer é também pensar. Crer é também pensar. Cuide do capacete da salvação. E, por último, e não menos importante ainda, no versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela serve para a nossa defesa. Se alguém atacar uma pessoa com a espada ele pode se defender. Já viram filmes de batalhas assim? Com toda certeza. Mas a espada é uma arma de ataque, irmãos. A espada é a palavra de Deus. Nós vencemos os ataques do diabo e triunfamos quando estamos firmados na palavra de Deus. Você crê nisso? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É pela palavra de Deus que, além disso, nós saqueamos o inferno, nós saqueamos a casa do valente. É pela palavra de Deus que os cativos são libertos. É pela palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. É ela que transforma o indivíduo. É a palavra de Deus. Vocês se lembram como Moisés quis libertar o povo de Israel? Ele quis libertar o povo com sua própria força, quando tinha por volta de seus 40 anos, matou até um egípcio. Com sua própria força, ele somente fracassaria, assim como fracassou. Mas, quando Deus se revelou, o verbo ali se revelou a ele, e a palavra de Deus o alcançou, o povo foi liberto. Foi pela palavra de Deus, não foi pela palavra de Moisés. Estamos juntos, queridos? Vocês estão entendendo? Vocês estão vivos? Saudade de perguntar isso aqui na igreja. Coisa boa. Vocês se lembram quando Pedro quis defender Cristo?
Ele sacou a espada e quis defender o Senhor. Não era com aquela espada. Jamais seria. Mas quando Pedro, ele falhou naquele sentido. Quando Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, desembainhou a espada do Espírito diante de inúmeras ocasiões, especialmente no livro de Atos, você vai ler sobre isso. Multidões se renderam a Cristo, irmãos, porque a palavra tem poder. A palavra é uma arma de ataque. Cremos nisso? Cristo venceu Satanás no deserto usando a espada do Espírito. E olha que Satanás também usou a palavra, mas usou de uma forma distorcida. Fique sempre atento àquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Não aquilo que queremos que ela signifique, mas aquilo que de fato ela diz. Paulo viajou, pregou o evangelho, plantou igreja, arrancou vidas das potestades de Satanás. Impressionante como ele faz uma descrição de como é essa armadura. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, irmãos. Dizem que, certa vez, uma pessoa encontrou uma Bíblia e tinha uma dedicatória, e nessa dedicatória estava escrito: este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará desse livro. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se debruçado diante dela? Eu confesso, irmãos, que muitas vezes eu já fui mais comprometido com a coluna esportiva do dia do que com a palavra de Deus. E é com vergonha que eu digo isso. Hoje há muitas pessoas que estão mais comprometidas com um feed de rede social, seja do Facebook, seja do Instagram, e o dedo fica assim no celular, na tela, o tempo inteiro, mas não leem sequer um versículo bíblico por dia. Conseguiremos ficar firmes? Conseguiremos lutar contra Satanás ou sucumbiremos? A palavra também nos assegura que mesmo que haja um forte inimigo a nos atacar e também uma eficiente armadura para nos defender, há um general que luta por todos nós. Você crê nisso? E a palavra nos ensina, a partir do versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não era da parte do apóstolo Paulo que isso poderia acontecer. Começa nesse trecho a descrição do porquê ele relaciona isso a Deus. Ele fala a respeito da oração. Com toda oração e súplica. Irmãos, a oração é a energia que vai capacitar a cada um de nós nessa guerra que estamos inseridos. É a oração que vai nos capacitar a usar essa armadura, a brandir a espada do Espírito com toda certeza. A palavra de Deus é dirigida aos homens, e ela é poderosa, e especialmente quando é ligada, intimamente ligada a um período, a uma vida, não um período, uma vida de oração. Sem oração não tem como termos intimidade com Deus. Mais uma vez faço questão de enfatizar, não tem como lutar contra Satanás com as nossas próprias forças, irmãos. Não tem como. A gente precisa orar, a gente precisa se render diante de Deus. Pastor Onésimo pregou um sermão no início desse ano, falando a respeito de Moisés, que diante de Amaleque, houve intercessão, e enquanto ele ficava com os braços estendidos, erguidos, Josué por Arão, a guerra era vencida. E a oração, ela tem algo muito parecido nisso tudo, é ação. Precisamos fazer muitas coisas, mas precisamos orar. Precisamos diante de Deus estar com os corações sempre quebrantados. Por isso que é errado, irmãos. Deus, é errado o quê? Nenhum crente tem licença para sair da presença de Deus. Nenhum. Ou seja, nós estamos na presença de Deus a todo instante. Por isso é um equívoco, é errado a gente até orar, Senhor nosso Deus, agora entrando em sua presença. Não é
não é entrando na presença. A gente não tem autorização para sair da presença de Deus. Então a gente não vai entrar de um lugar de onde a gente não saiu. É na presença de Deus que a gente vive. Aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, eles estão continuamente, constantemente, na presença de Deus. A nossa vida é um culto, e não é um período limitado a uma transmissão aqui, a um período que podemos vir com nossas famílias à igreja. Não! Nossa vida é um culto, é o tempo inteiro. Por isso é inapropriado, é errado, é um equívoco dizer, Senhor, agora entrando em sua presença. Não, a gente pode entrar num momento de culto em comunidade, em um culto comunitário. Isso é entrar em um momento de louvor público. Podemos, sim. Mas, irmãos, estamos o tempo todo na presença de Deus. Vamos ao supermercado na presença de Deus, voltamos para casa na presença de Deus, estamos na igreja na presença de Deus, vamos dormir e acordar na presença de Deus, vamos correr ou parar na presença de Deus, vamos tomar banho ou vamos fazer nossas necessidades na presença de Deus, vamos cantar ou vamos chorar na presença de Deus. É sempre na presença de Deus. Você e eu, se fomos lavados pelo sangue de Jesus, não temos licença para sair da presença de Deus, e isso tem que nos alegrar, isso de alguma maneira tem que trazer consolo ao nosso coração, porque se Deus a todo instante está conosco, irmãos, somos as pessoas que estão no lugar mais seguro dessa terra. Louvado seja o Senhor. Não há lugar mais seguro do que na presença de Deus, e é por isso que o crente tem que orar sempre, a todo instante, parecer louco mesmo, porque o inimigo a todo instante vai estar te cercando, a todo instante ele vai tentar fazer alguma coisa para te capturar. Versículo 18 vai dizer, com toda a oração e súplica, orando o tempo todo, dá a entender assim, de todo o coração. É mais do que um tipo de oração aqui, né? Com toda a oração. A gente tem que suplicar diante de Deus, a gente tem que interceder diante de Deus, a gente tem que dar ações de graças ao Senhor, suplicar e pedir. Tem horas que a gente, infelizmente, fica só pedindo as coisas. E até é difícil muitas vezes para uma pessoa fazer uma oração com só agradecimentos a Deus. Algumas vezes já aconteceu aqui para a gente pedir para uma pessoa ou outra orar durante um culto. Irmão, faça uma oração de louvor, de gratidão ao nosso Deus. E a pessoa começa a agradecer, até que solta um pedido. E abençoa o nosso culto, e abençoa nossas vidas. Porque já se tornou algo tão comum a gente só fazer súplicas a Deus. É todo tipo de oração, irmãos. É todo tipo de oração. É para a gente se deleitar em Deus. Quantos estão entendendo aqui? Estamos juntos aqui nesse sentido, irmãos? Versículo 18 vai dizer aqui, olha que coisa preciosa, orando em todo tempo, no Espírito. Essa oração precisa ser movida, precisa ser assistida pelo Espírito Santo de Deus. Livro de Romanos, no 8º capítulo, do versículo 26 ao versículo 27, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, tal ponto de interceder com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, irmãos, como convém, nem sequer nossas palavras estão à altura dos ouvidos de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos assistir em nossas fraquezas. Se nós não sabemos orar como convém, nós devemos confiar na intercessão do Espírito Santo. Confie, e ao Senhor Jesus, que assentado à destra do Pai, intercede por nós também. Se Ele intercede, se Jesus intercede, se o Espírito Santo intercede, você e eu precisamos interceder a todo instante também. Cremos nisso? É possível orar na carne? Será que é? Será que é possível orar sem ter vontade de orar? Esses dias um irmão comentou comigo que ele tem o costume de todas as noites orar com os filhos, e numa noite ele estava muito cansado, e ele falou assim, isso aconteceu essa semana, mas sempre acontece, eu não quis orar não, pastor, eu não quis ir com meus filhos para orar, eu sempre oro antes deles dormirem, a gente faz oração, eles fazem, eu faço, eu vou dormir, e nessa semana eu não quis não, e eu fiquei pensando, quantas vezes eu também já não quis? Você é assim também? Ou só eu que sou desse jeito, carnal? Tem vezes que a gente até chega ao absurdo de falar assim, eu estou me sentindo tão fraco que eu não quero nem orar. Eu não estou sentindo força para orar. Eu estou dizendo absurdo porque realmente vai nos enfraquecer mais. Não fortalecer é na presença de Deus, é falando com Deus, é rasgando o nosso coração diante de Deus, colocando para fora todo o nosso ser, falando com Ele.
não seja algo agradável se falar. É por isso que a gente chora, é por isso que a gente realmente se debulha às vezes diante de Deus. Rasga o coração diante dele, desnuda a nossa alma. E é assim que a gente conhece mais o Senhor, e assim a gente é fortalecido no poder do Espírito Santo. Cremos nisso, irmãos? Versículo 18 vai dizer aqui, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Interessantíssimo, porque diz em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança. É como se fosse uma ideia da gente olhar com os olhos abertos, orar com olhos abertos. É como se fosse para a gente ficar atento, vigiai e orai para que não entreis em tentação, É a ideia de a gente olhar de olho aberto. Estou falando para você fazer isso literalmente, mas vigie enquanto você estiver orando. Não baixe a guarda. Faça como Neemias fez. Estudamos aqui há alguns meses o livro de Neemias, seu 4º capítulo, versículo 9, diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. O que Neemias estava querendo dizer é o seguinte: nós oramos, nós confiamos em Deus, mas vamos ficar atentos, nós vamos colocar guardas, nós vamos orar, diante de Deus estamos fazendo a nossa parte, mas faremos também aquilo que nos cabe fazer. Orar e vigiar, irmãos, é o segredo para que a gente tenha vitória sobre o mundo, esse sistema pecaminoso no qual estamos inseridos, sobre a carne, os nossos desejos mais pecaminosos, sujos e vis, e sobre o diabo, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Esteja atento em relação a isso. Ainda no versículo 18, está falando a respeito dessa perseverança. A gente lê no livro de Atos, te convido a ler o livro de Atos, especialmente em relação a essa perseverança. Atos, 1º capítulo, versículo 14, 2º capítulo, versículo 42, 6º capítulo, versículo 4, você vai ver como essa igreja orava com perseverança, como eles eram unânimes nesse sentido, mas eram perseverantes. E algo que devemos pontuar também, nós devemos incessantemente orar diante de Deus. Paulo fala isso em Romanos 12, 12. Eu creio plenamente, irmãos, que Deus tem muito a nos ensinar nesse sentido. A oração vai ser ouvida por Deus. Você crê nisso? Ela vai ser ouvida por Deus. Por isso que quando um soldado cai, quando um soldado é ferido, a gente precisa orar por esse soldado. A gente precisa estender a mão, mas a gente precisa clamar aquele que é o nosso superior. A gente precisa uns dos outros, irmãos. A gente precisa orar uns pelos outros. E é o que o texto diz no versículo 18. Perseverança e súplica por todos os santos. Eu não canso de pedir, orem por minha vida, ore pela vida do pastor Onésio, pela vida do pastor David, ore pela liderança da igreja, ore pela família, a sua família. Ore por aqueles que não se converteram, peça para que Deus mude esse coração, mude a realidade dessa vida. Ore pelo prefeito da nossa cidade, pelos vereadores, ore pelas eleições que vão acontecer, ore pelos governantes, ore pelos médicos, ore pelas pessoas que estão trabalhando de frente, na linha de frente, no combate aos sintomas aí da Covid. Ore por aqueles que fazem a segurança da cidade, ore. Tem horas que a gente reclama das pessoas, em vez de orar por elas, ore. Que a palavra de Deus está nos ensinando, preceituando, é para que nós oremos, não apenas por nós mesmos, mas pelos outros. Paulo pede oração por si mesmo, mas não para se livrar da prisão, irmãos. Olha que interessante, para que ele se tornasse mais eficaz na proclamação do Evangelho. A partir do versículo 19, você vê, o 19 e 20, ele quer ser eficaz nessa proclamação. Se a gente pode confiar que há um general que luta por todos nós, os versículos 21 e 22, a gente lê sobre isso. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor nos fortalece a vida através de outras vidas. Não se esqueça disso. Sua situação está difícil? Tá. E eu não quero que você fique consolado pelo infortúnio alheio. Mas há pessoas que estão passando por dificuldades muito, incomparavelmente maiores do que as suas e as minhas. E é por isso que a gente precisa ter muita sensibilidade, porque em alguns momentos a gente quer medir a vida do outro a partir da régua que a gente mediu a nossa própria experiência. Porque eu tive Covid e tive somente dor de cabeça, eu não posso ser irresponsável de achar que aqueles que estão com mais do que dor de cabeça estão fazendo corpo mole e na realidade poderiam estar melhores se orassem mais,
se fossem mais fiéis e confiassem mais em Deus. Eu não estou dizendo que confiar em Deus é algo que deva ser debochado, absolutamente não, irmãos. O que eu estou querendo dizer é que a minha postura não deve ser de arrogância diante da situação difícil do outro. Cada um tem uma dor que é sentida de uma forma diferente. O luto para você pode ser diferente do luto quando é sentido por mim. O luto sentido por um irmão pode ser diferente do outro irmão quando se trata do pai ou da mãe. Somos diferentes, mas não significa que estamos separados. Nós não estamos nessa luta contra principados e potestades sozinhos, irmãos. Há outros soldados lutando, mas há um Senhor sobre todos nós. Você crê nisso? Há crentes que estão lutando conosco, e nós devemos nos esforçar para encorajar todos que estão nessa luta. É por isso que você tem que me encorajar. É por isso que eu preciso te encorajar também. Na hora que você me vê de alguma maneira desanimando, me encoraje, por favor. E se você estiver desanimando, eu posso estar desatento. E eu tenho que reforçar a minha atenção para de alguma maneira te encorajar também. Então, em nome de Jesus, creia que o nosso Deus vai te fortalecer. Creia, porque ao redor do mundo tem muitas pessoas passando por lutas e guerras muito maiores do que as nossas. Estamos falando de guerra? Ontem minha irmã embarcou para um país em guerra, literalmente guerra. Ela foi para a Síria, voltou para lá, ela é professora, meu cunhado treinador de futebol. E lá é um país que é um barril de pólvora. Ela precisará do cuidado de Deus. A Síria é uma nação que precisa do cuidado de Deus, precisa da intervenção de Deus. Há exércitos de diversas frentes lutando pelo mesmo território. Bombardeios de todos os tipos. Semana passada não consegui falar com meu cunhado direito, porque uma estação de hidrelétrica foi explodida e infelizmente toda a energia caiu. A minha irmã chegando lá vai precisar ver um gerador. Estavam vivendo de bateria nesses últimos dias. Guerra, literal. Nós nunca passamos por isso aqui, irmãos. Nós não sabemos o que é isso. Quem é crente lá, quem serve a Deus lá, é mais forte do que a gente aqui? Não necessariamente. E nem você pode dizer o contrário, por favor. São experiências diferentes, mas Deus nos capacita da mesma forma. Há um Deus em quem podemos confiar. Da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, é que vamos encontrar paz e amor com fé, como diz o versículo 23. Deus nos encoraja. Cristãos, irmãos, já falei isso aqui diversas vezes, não são lobos solitários. Cristãos são ovelhas, precisam estar no meio do rebanho. Cristãos são como soldados, tem que estar no meio do exército, precisa estar junto, precisa lutar junto à guerra do Senhor. A gente não vai encontrar nenhum encorajamento. Falando a respeito de igreja, em relação ao Novo Testamento, a partir do livro de Atos, nenhuma parte que dê sustento para que a pessoa acredite que pode viver como um crente isolado. Isso é mentira de Satanás. Nós não podemos viver isolados. Por isso quero incentivar, você que está na sua casa, faça sua inscrição para o próximo culto aqui. Se você pode vir, venha. Não precisa ter medo não. Aqui a gente está com todas as normas de segurança. Louvado seja Deus. Faça, não viva sozinho, não se isole. Não se isole em nome de Jesus. Porque isso vai nos enfraquecer. E mesmo em guerra, irmãos, a gente pode ter certeza de uma coisa. Nós somos o povo mais abençoado da face da terra. Nós estamos do lado do exército que já venceu. Seremos atacados, seremos feridos, teremos algumas baixas. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala na conclusão dessa carta. Olha as palavras que ele usa: paz, amor, fé, graça. Isso só é possível a um exército que já venceu. E venceu por causa do nosso comandante. Há um cântico precioso que diz: nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 37, sabemos o que, irmãos? Vamos ler juntos, eu peço a todos para que leiam aqui comigo. Romanos, seu 8º capítulo, versículo 37. Em todas essas coisas, vamos ler juntos? Romanos, 8º capítulo, versículo 37. Assim está escrito na palavra de Deus: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que coisas são essas? O contexto anterior fala
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você lembra da couraça da justiça? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lembra quando eu falei sobre intercessão? Com toda oração e súplica, intercedendo, Jesus intercede por nós, o Espírito intercede por nós. 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então leia forte o 37 que diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode vir o diabo e o inferno inteiro, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Absolutamente nada. Paulo era um prisioneiro em Roma, mas mesmo assim, irmãos, como diz o reverendo Hernandes em um estudo que ele deu certo dia a respeito dessa prisão de Paulo, Paulo era um prisioneiro em Roma, mas mesmo assim, ele era mais rico do que o próprio imperador. Ele tinha vitória em Cristo Jesus. Ele é herdeiro das bênçãos dos céus. Não importam as circunstâncias, irmãos, nós podemos nos alegrar. Se estamos em Cristo, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ainda que estejamos em guerra, sabemos que o nosso general é Jesus Cristo. Sabemos que a vitória está com o seu exército. Você crê nisso? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Eu convido você em sua casa, se puder, feche seus olhos. Se quiser, coloque-se de pé, clame ao Senhor. Caso contrário, se puder, ajoelhe-se, faça realmente sua oração diante de Deus. Eu convido aqueles que estão aqui presentes na igreja, se puderem colocar-se de pé. Oremos nesse momento, clamemos ao nosso Deus, Santíssimo Deus eterno Pai, nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, nós dependemos de Ti, ó Deus, e é por isso que já agradecemos tão somente a Ti. Obrigado porque num momento, numa guerra como essa, onde estamos inseridos, ó Deus, podemos ter a segurança de ter um refúgio em Ti. Além de o Senhor nos dar abrigo, nos dar paz, nos dar segurança, o Senhor caminha conosco, o Senhor vai adiante desse exército, o Senhor nos protege por trás e por diante, sobre nós põe a sua mão. Tua palavra nos ensina que ainda antes da palavra sair pela nossa boca, o Senhor já conhece toda, porque o Senhor escreveu cada um dos nossos dias, quando nenhum deles tinha sido vivido ainda. Temos segurança por confiar em um Deus que é soberano, em um Deus que está sobre as circunstâncias, acima de todas elas. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Ajude-nos a confiar na sua graça, ajude-nos a confiar em seu poder, ajude-nos a entender que essa guerra é real, ajude-nos a entender que Satanás não dorme, ele não cansa, ele está ao nosso redor, e nesse exato momento ele tentará nos fazer tropeçar, cair, se afastar de Ti, ferir uns aos outros. Ó Deus, não permita que isso aconteça conosco. Se há alguma angústia em nosso coração, que em nome de Jesus saia, que caia por terra em nome de Jesus, porque isso pode nos atrapalhar, ó Deus, como guerreiros do Senhor. Se há algo trazendo algum tipo de angústia, ó Deus, algum tipo de dor, se há algum tipo de desejo que não deveria fazer parte de nossas vidas, tire isso de nós, em nome de Jesus. Se estamos, ó Deus, com falta de vontade, com um desânimo muito grande, em nome de Jesus, ensina-nos a confiar na Tua palavra, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos do abastecer do Senhor sobre nós. O Senhor já nos deu o que precisamos. O Senhor nos deu Jesus Cristo, seu próprio Filho. O Senhor já nos concedeu a armadura para lutarmos contra as armas de Satanás. O Senhor já nos deu. Não precisamos, se estamos em Cristo, não precisamos que alguém nos dê isso. O Senhor já nos deu. Por isso, ó Deus, conscientize-nos. Não nos permita esquecer, nossa luta é contra principados e potestades. Ó Deus,
livre-nos de nós mesmos, das nossas indiferenças, das nossas dúvidas, da nossa falta de coerência tantas vezes, ó Deus. Tem misericórdia de nossas vidas. Guarde nossas vidas, ó Deus. Guarde a vida de cada pessoa nessa semana. Pedimos por aqueles que estão enfermos. Pedimos por aqueles que têm parentes enfermos. Guarde suas vidas. Traga restauração. Pedimos nesse momento, especialmente pelo licenciado Ricardo, Deus, que está internado. Seja com ele nesse momento, seja com sua esposa, Deus, com sua família como um todo, guardando, amparando seus corações, tirando todo tipo de ansiedade, ó Deus, fazendo com que tudo isso seja levado diante do Senhor. Cremos na sua intervenção, cremos, ó Deus, que o Senhor usa instrumentos para fazer com que essas pessoas sejam abençoadas. Também pedimos por todos aqueles que têm amigos, têm parentes que estão enfermos, ó Deus, guarde suas vidas, guarde seus corações. Livre-nos, ó Deus, da incredulidade. O escudo da fé, ele precisa ser usado e levantado nesse momento, ó Deus. Ó Pai, guarde-nos. Tudo isso pedimos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, povo de Deus, povo vitorioso, povo que está num exército que pertence ao Deus, que nos faz mais que vencedores, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus assim abençoe suas vidas. Peço a você que está em casa, atenção, amanhã segunda-feira, nossa secretaria não vai abrir, não por ser segunda, porque é 7 de setembro. É propício lembrar, diante de Deus, independência é morte, viu, irmãos? Em dependência de Deus sempre, em nome de Jesus. Que Deus assim abençoe sua vida. Terça-feira, a partir das 8, faça sua inscrição para os cultos presenciais. Estamos aqui te esperando, com a graça de Deus. Terça-feira também, pastor Onésimo e eu, a partir das 19 horas, estaremos aqui falando a respeito, dando continuidade ao assunto divórcio. Começamos na semana passada. Então não perca nossa live na terça-feira. Quinta-feira teremos a participação especial aqui de um maestro na nossa live. Então não perca também, compartilhe. Estamos fazendo propaganda demais, ó, que legal. Fique em paz, queridos. Deus dê uma ótima semana a você. Em nome de Jesus.